Bom dia! Eu sou a professora Kélvia e hoje estou trazendo para vocês uma dica de como fazer um diagnóstico de perfil de entrada da criança. Nós sabemos, né, que todo início de ano nós temos aquele período de sondagem e este período de sondagem é o momento ideal para nós realizarmos este diagnóstico, porque aqui, através do diagnóstico, eu vou conseguir analisar cada criança, qual nível ela está dando entrada na escola. E também este diagnóstico vai me auxiliar na hora do meu planejamento para saber quais intervenções eu devo fazer para que a minha classe, a minha turma, ela possa se desenvolver de maneira satisfatória, sanando aí as primeiras dificuldades que vai surgir através do diagnóstico, fazendo aí uma leitura individual de cada criança. Então, este diagnóstico vai te ajudar aí no seu planejamento também. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Para realizar o diagnóstico é muito simples. Você precisa de uma folha A4, se você quiser fazer ele digitado, ou se você quiser fazer ele à mão, mas nós que somos professores, nós gostamos de fazer as coisas bem feitinhas, bem coloridas, atrativas para as crianças, né? Eu escolhi este modelinho aqui porque faz lembrar da escola. E aqui, né, eu tenho o meu cabeçalho, onde a criança é quem vai preencher todo esse diagnóstico, certo? Bom, para você que está começando aí sua carreira de professor, este vídeo vai te ajudar a entender e aprender como fazer o diagnóstico com a criança individualmente. Então, você vai chamar a criança lá no primeiro dia de aula, né, ou no segundo. O ideal é que seja na primeira semana, certo? E aí, você vai pedir para que ela escreva o nome da escola, a data do dia que está sendo realizado o diagnóstico, o nome dela completo, porque aqui você vai ver se ela sabe o nome dela, a turma. Então, neste campo aqui do cabeçalho, já vai te dar a ideia de muitas informações do que esta criança sabe. Quando chegar aqui nas lista de palavras, você vai procurar fazer uma lista de palavras de grupos da mesma família. Por exemplo, eu vou pegar a palavra escola, eu vou procurar então grupos de palavras desta família, escola, para estar ditando para minha criança. E importante é você ditar palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, ok? E por último, você dita uma frase que tem a ver com uma das palavras que você ditou, tá? Isso é muito importante para ajudar a criança na hora do raciocínio dela, na hora de formar esta frase, né? E que ela faça sentido para a criança. Então, aqui, eu vou ditar a primeira palavra para a criança. Normalmente eu começo com as palavras polissílabas. Eu vou ditar para a criança a palavra refeitório. Então, a criança, né, eu não sei qual é a sua turma, mas ela pode ser aplicada para todas e você pode ir subindo o nível de dificuldade, porque a ideia é você conhecer a dificuldade da criança. Quantas vezes eu devo ditar a palavra para ela? Bom, a ideia aqui é você falar uma vez, para ver se ela tem concentração, se ela conseguiu ouvir esta palavra e escrevê-la. Muito importante você deixar a criança escrever do jeito dela. Nunca diga para a criança está errado. Deixe ela à vontade para escrever do jeitinho dela, porque aqui a ideia não é você corrigir. A ideia é você conhecer a dificuldade dela ou dele, certo? Então, eu ditei lá, refeitório. Digamos que a criança escreveu refeitório.
você percebeu que está faltando ali algumas letras, né? Ou vogais, não tem problema, deixa a criança escrever do jeito dela. Aí você vai para a próxima palavra, que tem que ser trissílaba. Eu gosto de começar de trás para frente, né? Começando do nível de dificuldade maior, palavras com mais sílabas. No caso aqui, eu comecei com polissílabas, ou seja, palavras com 4 sílabas. Agora eu vou ditar uma palavra trissílaba para a criança. Então, ela vai escrever lá, eu vou ditar, olha, vamos dizer que a criança se chama Ana. Escreve para mim, Ana, a palavra escola. E aí você vai deixar a criança pensando e aí ela vai escrever. Escola. Tem criança que escreve desta maneira e para ela está certo, porque é o que ela conseguiu ouvir e escrever. Então, você não vai dizer nada, você vai deixar ela escrever do jeito dela, porque é neste momento que você vai ver a dificuldade, o que você vai ter que trabalhar, se é mais o alfabeto, as famílias silábicas simples ou complexas, né? Para que esta criança ela consiga avançar. Quais atividades de intervenção eu devo usar neste primeiro bimestre? Então, isso tudo é muito importante. E aí, a terceira palavra é a palavra de sílaba, né? Que tem 2 sílabas. Vou ditar lá, pátio. Pátio. Ela pode escrever dessa maneira ou ela pode escrever corretamente. E por último, do grupo, né, da lista de palavras, eu vou ditar a palavra monossílaba, que é chão. Eu não preciso dizer para a criança, neste momento, que ela vai escrever uma palavra monossílaba, tá? Eu estou só explicando aqui para vocês, mas você pode dizer diretamente para ela. Escreva a palavra chão. Digamos, né, que tem muitos alunos que fazem troca das letras, ou porque ela só conhece aquela, ou porque ela ouviu, né, esta determinada letra. Tem gente que pode ser que coloque chão com S ou com o C mesmo. Pode ser que ela escreva correto, pode ser que ela só ouça aqui o ão. E tá tudo certo para ela, mas você não vai dizer nada neste momento, porque este diagnóstico é só para traçar o perfil de entrada dela naquela semana, para te dar ideia por onde começar aí a desenvolver o seu trabalho com a sua turma, ok? E depois que terminamos aqui a lista de palavras, eu venho para a frase. A frase que eu escolhi para esta turma, que é do 3º ano, é a seguinte frase: a escola está muito bonita. A criança, quando ela sabe escrever corretamente, você vai analisar que ela sempre vai começar a frase com letra maiúscula, embora que todas estejam, tá? Aí você vai analisar, ela utiliza o sinal de pontuação corretamente, né? Se ela usa, ótimo, você já sabe que essa criança ela tem ideia de sinais de pontuação, né? Ou se ela não usa, ou se ela escreveu a frase somente com algumas letras, consoantes ou palavras, né? Por exemplo, a escola é bonita. Você deixa, não tem problema algum. Você vai dizer para ela, ok, Ana, pode voltar para sua cadeira. Vou chamar o próximo aluno. E aí, depois que você fizer com todos, você vai sentar, vai analisar a escrita dessa criança, a percepção que ela tem da escrita para ela, para você começar a colocar atividades que venham sanar essas dificuldades.
Então, essa é a ideia do diagnóstico, do perfil de entrada. E aí, de acordo com os meses, né, cada bimestre, ou você pode fazer ele todo mês, que é mais interessante para você ver os avanços da criança. Você vai fazer, digamos, geralmente no início do mês ou no final do mês esse diagnóstico e vai comparar com este primeiro, para você ver o quanto que elas avançaram ou não na sua aprendizagem. Então, o diagnóstico de perfil de entrada ele é excelente para você dar início aí no seu planejamento, nas suas atividades e no decorrer do ano para fazer essas análises de avanços da criança e que atividades utilizar para sanar a dificuldade de cada um, de acordo com o nível. Vocês sabem que nós temos os níveis, né, de aprendizagem pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor, alfabético, alfabético convencional. E aí, nesse diagnóstico, de acordo com o nível da criança, ao final, você pode estar escrevendo, não, essa criança, ela deu entrada no perfil de entrada do nível silábico com valor, né? Então, cada criança, ela deve ter aí o seu diagnóstico para que você possa analisar e fazer a sua intervenção, ok? Então, espero ter te ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aí seu joinha, ativa aí o sininho para que você possa estar recebendo os próximos vídeos, ok? Até a próxima!